bom dia a todos e todas. A Ficenge vem num processo de acúmulo contínuo, né, da discussão política. Esse congresso ele fecha um ciclo, que esse ciclo, a Ficenge foi fundada quando o neoliberalismo no Brasil estava muito forte, em 96. De 96 para cá, nós tivemos uma mudança do quadro político do Brasil. A política neoliberal ela foi refreada e você teve uma tentativa de construir uma política de Estado nacional. Essa política ela tem questionamentos fortes, porque ela não rompeu todos os vínculos com o modelo do passado, ela continuou mantendo fortes laços com a política que foi implementada de 92 a 2002, mas ela teve avanços em alguns setores. A engenharia como um todo houve um grande avanço, porque você retomou a capacidade do Estado brasileiro de elaborar projetos e obras de estrutura. Só que esse Estado ele não estava preparado para esse retomada desse modelo, até porque o Estado ele foi desorganizado nos últimos anos. Como a engenharia ela depende de planejamento a curto, a médio e longo prazo, isso tem um impacto fundamental na execução das obras atuais. Então nós temos hoje várias obras que não conseguem sair do papel. Nós temos duas que são emblemáticas para o Nordeste, que é a ferrovia Oeste-Leste, né, que é uma ferrovia de 700 quilômetros. Só para dar um exemplo, a China fez uma ferrovia de 5.000 quilômetros em 2 anos. Nós estamos há 7 anos e não conseguimos fazer 500 quilômetros de ferrovia. E uma outra obra é a transposição do São Francisco, né, que tem várias polêmicas do ponto de vista ambiental, mas a obra realmente não andou. Então nós temos um problema sério no Brasil na engenharia, eu acho que a gente precisa discutir isso e aprofundar, a médio, a curto e a longo prazo. Não dá para fazer obra de engenharia sem planejamento. Então a cultura do planejamento se perdeu em todos os níveis, né? Perdeu a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Muitas das políticas que eram feitas na década de 70 e 80 pela União foram passadas para o município, um exemplo, a política de transportes, mas passou por a política de planejamento territorial, só que passou para o município sem capacitar o município de fazer a gestão dessas políticas. Então nós temos hoje no Brasil 5 mil municípios, onde a maioria desses municípios não consegue nem cobrar os impostos, né? Porque qualquer governo, né, um dos princípios de você ter o governo é cobrar os tributos municipais. Então, a municipalização das políticas públicas urbanas, né, da área da engenharia, urbanas e de engenharia, elas têm um gargalo que é a pouca capacidade de gestão do ente municipal. E houve também um desarranjo da capacidade de gestão do Estado. Nós temos profissionais de engenharia que eles não estão conectados com essa nova mudança de paradigmas. A federação precisa discutir isso, né? Nós tivemos um boom de escola de engenharia, né? Inclusive o setor privado ele está investindo pesado na escola de engenharia. O Brasil é um país que ele é interessante, né? A 18ª empresa do nosso país é um conglomerado de escolas privadas. Quer dizer, a maior escola privada, maior universidade privada do mundo é um grupo Croton, né? Que é um grupo brasileiro. Então é uma deformação, né? Você tem um setor privado que, inclusive, essa escola, as ações são unidas na Bolsa de Valores. Então nós temos uma deformação grande na formação de mão de obra no nosso país e de mão de obra do ponto de vista universitário na área de engenharia. Então a Ficenge precisa discutir isso, a Ficenge precisa renovar a sua pauta. Não é fácil isso, né? O desafio da Ficenge é ir além do conflito capital-trabalho. A gente vive uma sociedade muito mais complexa, né, onde a formação profissional, a consciência profissional é fundamental. E essa entidade ela tem este desafio de mudar a sua forma de operar. Não dá mais para operar como se operava na década de 90 e de 80, né? E até no início dos anos 2000. Nós temos outro desafio, o país é outro, os desafios são outros. Nós temos hoje uma competição globalizada, né? As próprias empresas brasileiras hoje elas têm uma atuação global na área da engenharia. Então nós precisamos enfrentar esse novo cenário. E não dá para enfrentar esse cenário com as ferramentas do século XIX, é um cenário novo. Então eu acho que esse é o desafio deste congresso, né? Você ir além da discussão, né? O projeto de nação hoje não é só você fortalecer os setores estratégicos, né? Porque imagine, né? Nós mudamos o paradigma de riqueza, né? No século XVI,
Um país rico é um país que tinha ouro, né? A Espanha e Portugal são países ricos. No século XIX, XVII, XVIII, XIX é o país que comercializava. Holanda e Inglaterra eram países ricos. No século XXI é quem tem conhecimento. O Japão não tem energia, não tem terra, né, fértil para plantar, é um país com poucos recursos naturais, mas é um país rico, porque o Japão tem uma coisa fundamental, que é conhecimento. A China, né, que é um país que tem 1.200.000.000 habitantes, é um país com poucas áreas que possa produzir alimentos, tem dificuldade de energia. O que faz a China se tornar hoje um país poderoso é o conhecimento. Então, a chave da riqueza no século XXI não são os insumos, é o conhecimento. Vai ser poderoso e vai ser rico, né, quem tiver conhecimento. E conhecimento é tecnologia, e tecnologia tem a ver com a engenharia. Então, os países que são os países que estão hoje na ponta do desenvolvimento mundial são os países que conseguem desenvolver uma engenharia de ponta e conseguem desenvolver ciência. Então, o desafio hoje é você desenvolver engenharia, inovação e ciência. Então, esse é o grande paradigma de um projeto de nação do Brasil no século XXI. Então, nós precisamos resolver essa questão da nossa formação educacional e incluir as pessoas num país mais justo e mais democrático. Trabalha muito isso, né? É a pauta da questão tributária, da simplificação, quer dizer, o cara às vezes é autônomo, para ele conseguir um alvará, para conseguir a documentação numa obra, uma prefeitura é muito difícil, certo? E também nas licitações. Então, assim, nós temos uma pauta, que é uma pauta para o engenheiro que não é empregado, né? Isso no movimento de engenharia, o Ulisses talvez até depois pode comentar sobre isso, não é algo consenso. Muita gente acha que o engenheiro, que é o pequeno engenheiro, o pequeno profissional liberal que tem uma empresa ou até emprega algumas pessoas, ele não é empresário, ele é um engenheiro que está batalhando para sobreviver, certo? Então a gente luta para ter uma pauta que atenda essas pessoas, né? Vocês vão receber aqui, eu falo vocês, a gente fez um documento nós contratamos um parecer sobre super simples. Né? O Sindicato de Engenheiros da Bahia, junto com o Sindicato de Engenheiros de São Paulo, que não é da Ficenge, é de outra federação, nós lutamos para que as empresas de engenharia tivessem no Simples. Né? Nunca conseguimos isso. Por quê? O argumento do governo é que o engenheiro PJ, né, poderia usar o Super Simples, como médico, como jornalista podia usar, para fugir da tributação do imposto de renda. Né? Aí a presidenta ela aprovou a legislação, né, nos incluindo. A legislação ela tem um mecanismo que eu acho inteligente, porque ela zera o INSS. Isso quer dizer o quê? Se eu sou empresa PJ, que eu sou funcionário de mim mesmo, eu vou ter uma tributação que é mais ou menos igual a que de uma pessoa física. Agora, se eu sou um PJ, que eu tenho pessoas que colaboram comigo, 1, 2, 3 ou 4 empregados, eu passo a ter uma isenção na contribuição patronal e na contribuição dos empregados, eu zero o INSS. Então, passa a ser vantajoso para uma pessoa que tem 4 ou 5 colaboradores, né, optar pelo Super Simples, porque reduz o custo de contratação. Então, eu acho que a presidenta não vetou, eu acho que realmente, e impede, né, que uma empresa use aquela, né, que todo mundo, o artifício de forçar você a virar PJ para você não ser tributado. Então, assim, eu acho que foi um avanço grande. Nós lutamos essa pauta, a FCI não incorporou essa pauta. Eu acho que nós temos que ter uma pauta para os profissionais liberais, autônomos, né? Eu acho que isso é uma realidade concreta e não dá para dizer que esse cara é empresário, porque esse cara ele fica numa situação difícil, né? O sindicato do Sinduscom, o Sinainca não lhe representa, porque tem uma pauta, o sindicato dos engenheiros não lhe representa e ele fica órfão, exatamente. Eu acho que a questão que você falou das salas é importante, apesar de hoje ter uma coisa que melhorou muito, que é a possibilidade de você ter escritórios virtuais. Inclusive, hoje você pode registrar a empresa com o escritório virtual. Diminuiu muito o custo. Mas, assim, tem um custo que é o custo de você participar de uma licitação. Você pega o portal do Senge, nós colocamos as licitações públicas. Você vai dizer, pô, o que é que tem a ver licitação pública? Porque tem muita licitação que o engenheiro não tem conhecimento. Então, assim, objetivamente, eu acho que a gente tem que ter uma pauta para o engenheiro que vai além
do engenheiro que está na relação capital-trabalho. Você tem que ter uma pauta, né, uma pauta mais geral. A engenharia, né, se você observar, tem um boom na engenharia, né, está deixando de ter dos engenheiros que atuam no setor da construção civil, da construção pesada. Mas no setor petroquímico da Bahia, né, está tendo desemprego. O polo petroquímico, nós temos um polo petroquímico, está tendo desemprego. Então, assim, o boom não é um boom geral, certo? Por setor. Tem muita gente, engenheiros que atuam na área ambiental, que é uma área hoje bastante, né, tem muito custo, né, que são pessoas que atuam em consultorias. Um ou dois colegas fazem empresas para fazer licenciamento, né, as coisas da área ambiental. Né? Então, esses profissionais, eles não têm emprego no mercado formal, né, capital. Então, você tem que pensar nesses profissionais também. Essa questão da formação profissional da engenharia, ela é uma questão que preocupa o governo, preocupa os empresários. Eu estou dizendo isso assim porque, no passado, a preocupação dos empresários com a educação é uma preocupação formal. Né? O pessoal dizia, não, nós não preocupamos. Hoje não, você pega o Senai, por exemplo, o Senai teve uma modificação profunda na formação de mão de obra. Então, existe uma preocupação hoje do setor empresarial que não dá para você desenvolver o país com a mão de obra que nós temos hoje. E na área da engenharia. O governo, ele se preocupa muito também com isso. Agora, nós temos que pautar o governo. Por exemplo, né, nós achamos que o concurso, como é feito hoje para as universidades públicas, ele privilegia o título acadêmico. Nós temos uma discussão com o Ministério da Educação, né, mas a FICEM precisa fazer essa discussão de forma mais organizada, e o CONFEA também, que, ao fazer os concursos públicos, leva em consideração também o acervo profissional do engenheiro. No nosso caso, engenheiros, né, nós temos o acervo profissional que a gente registra no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. O que é o acervo? São todas as obras, serviços que o indivíduo fez. Ele tem um atestado e isso é registrado. Esse acervo profissional, a gente acha que deveria contar como um ponto, né, assim como conta o título acadêmico de mestrado, doutorado, especialização, na seleção de professores. Então, a gente precisa ter professor que tenha experiência profissional. E a outra questão também é a questão dos professores de 20 horas. Nos últimos anos, o MEC, por pressão das entidades de professores, né, praticamente está inviabilizando um professor de 20 horas. O professor de 20 horas ganha um terço do que ganha um professor de dedicação exclusiva, o valor é muito pequeno, todo mundo prefere ser dedicação exclusiva. Esse modelo atrai o professor que ele faz o curso de engenharia, faz o mestrado, doutorado e vai ensinar. É aquela pessoa que opta em ser professor como um principal eixo da sua formação, da sua atividade profissional. E impede que os professores que atuam no mercado, profissionais que atuam no mercado, que poderiam contribuir parcialmente com a universidade, mesmo mantendo a atuação no mercado, entrem na universidade, porque exige a titulação, né? E muitas vezes esse profissional é um profissional que tem muita capacidade de atuação no mercado, mas tem uma titulação que não é acadêmica. E como o concurso é para dedicação exclusiva, e nós temos salários no mercado que é muito maior do que o salário pago pela universidade, esse profissional não se interessa em desvincular do mercado de trabalho para se dedicar só à universidade. Então, esta pauta é uma pauta que a FICEM tem que fazer. O CONFEA não consegue fazer essa discussão, né? Eu acho que o CONFEA tem uma dificuldade grande de fazer essa discussão. Eu acho que o governo está aberto para essa discussão. Agora, nós temos lobbies muito importantes, né? Nós temos lobby do CNPq, temos lobby dos programas de pós-doutorado e doutorado, porque qual é o problema que está por trás disso? Esses programas querem garantir as vagas, né, da universidade, preferencialmente para as pessoas oriundas dos programas de capacitação. Isso é importante, eu quero deixar claro que eu não sou contra a capacitação, é importantíssimo, mas na engenharia não dá só para ter formação para professores com a formação apenas acadêmica. Você tem que ter professores que tenham ligação com o mercado de trabalho. Né? Nós temos aqui o nosso presidente do Centro de Paraná, Ulisses, que é engenheiro da Copel. Imagine, um profissional com o perfil de Ulisses foi ensinar numa universidade ou numa escola, inclusive ele é oriundo das escolas técnicas, né, do Cefet. Né? Nós não temos pessoas desse perfil hoje, mesmo nas escolas técnicas. Né? Quando eu estudei na escola técnica, o Ulisses também estudou e vai falar um pouco sobre isso, nós tínhamos professores que eram do mercado, né, que trabalhavam na companhia de energia, na companhia de água. Né? Isso trazia para você, né, é uma coisa super interessante, né?
Então, hoje você tem um professor que ele é muito teórico. Então, eu tenho um exemplo, né, que o professor ensina técnica de construções, ele tem doutorado em restauro. Então, ele não sabe, ele nunca tem... Como é que você vai ensinar técnicas das construções se você nunca, né, fez um processo de mercado? Esta é uma disciplina que tem que ter um cara de perfil de mercado. Não tem ligação com a realidade. A realidade. É acadêmico na carreira de acadêmico. Isso, por exemplo, se você for pensar, por exemplo, mecânica, deixa eu ver, na área da engenharia, cálculo estrutural, talvez não, um cara mais acadêmico, talvez, ou hiperestática. Né? Tem matérias que, né, isso não é fundamental, mas tem algumas disciplinas que é fundamental que o professor tenha uma vivência profissional. Assim, eu acho que essa questão também é fundamental. Eu estava falando, nós temos um problema no Brasil, nós temos a 18ª empresa do Brasil é a Croton, e que é a maior universidade do mundo. Esta empresa ela é bancada principalmente com recursos públicos, do FIES e do ProUni. Essa é a discussão que precisa fazer. Eu acho que a gente tem que ir para cima do governo. Não dá para financiar ensino privado do jeito que está sendo feito. Né? Aí tem deformações. A escola cria o ensino privado sem ter nenhuma relação com o mercado. Um exemplo é o curso de Direito. Né? Metade das faculdades de Direito do mundo estão no Brasil. Metade. Metade. Isso a gente pensa metade. Né? Se pegar o mundo todo, tem, né? Uma parte está no mundo todo e uma parte está no Brasil. É uma deformação. Quer dizer, não existe demanda nem mercado que justifique metade dos cursos de direito está no Brasil. Então, essas pessoas estão pegando recurso público, abrindo cursos que ela acha que é mais fácil vender, porque o termo é exatamente esse, oferecendo cursos, né, de baixa qualidade e de baixo investimento, sem estar linkado com a demanda do nosso país. Se você pega os cursos das universidades pagas, né, 90%, 80% é na área de administração, na área de direito e na área de saúde, enfermagem, fisioterapia, né? E aí 10% é o resto. Na área de tecnologia, né, você pegar, sim, tem as licenciaturas, porque hoje tem até porque você tem uma dificuldade, tem um investimento pesado na licenciatura de matemática e física, nas licenciaturas principalmente, né? Então, você tem o que está sendo oferecido não é o que o nosso país precisa de formação de profissional. Então, no mínimo, você tem que ter o quê? Vai ser pago com recurso público, desde que os cursos que a gente vai bancar são esses cursos. São cursos estratégicos, né? Nem o que tem hoje, né? Hoje, se a universidade não tem um índice mínimo de rendimento, ela não pode receber FIES. Durante os últimos 12 anos, isso passou praticamente, né, incólume, né? O ministro Mercadante, ele fechou 2 faculdades, inclusive eu acho que uma no Rio, que foi a Estácio, se eu não estou enganado, né? Isso foi um rebu, né? Porque ele fez o quê? Ele cumpriu o que a legislação que está aí, que é muito ruim, né? Nem o que é muito ruim está sendo cumprido. Então, assim, é um negócio da livre iniciativa na educação sem regra nenhuma, só para ganhar dinheiro, né? Então, hoje, não sei se você, né, mas é interessante, eu tenho há um mês atrás, essa é uma reportagem, né, a maior universidade do mundo, que um reitor, né, o reitor dessa universidade paga, que ele se diz que não é professor, diz assim, não, para ser reitor tem que ser um bom administrador. A revista Exame, né, ele parecia o Zeus, né, é uma coisa bem... E ele dizer assim, não, o problema das universidades públicas é que o reitor é acadêmico. Nós precisamos de um reitor que seja gestor, que corte custos, que veja custos. Quer dizer, você pega o discurso, assim, e aí o discurso é o discurso da gestão do recurso. E aí ele diz assim, nós temos um problema hoje no nosso setor, é que nosso maior recurso, ele diz, vem do governo, através do FIES e do ProUni. Só que como o governo é algo que tem eleição a cada 4 anos, isso cria uma estabilidade econômica no meu setor. Que pode ter um governo que acabe com esse programa ou que reduz os recursos. Ele diz isso, quer dizer, ele diz objetivamente que a viabilidade do negócio de ensino privado no Brasil só é possível porque o governo coloca recursos públicos à disposição dessas instituições. E que qual é o desafio? Cortar custos, oferecer cursos baratos aos alunos, inclusive visando o ensino à distância, que eu acho que é uma ferramenta importante, mas ela está no Brasil compuscada, né, pelo uso privado, né, apenas para reduzir custos, não para você expandir o ensino de qualidade para todos.